dia, chegou a sexta-feira, a mais esperada da semana. Eu sei que você sonhou com ela, ainda mais com um feriadão pela frente, hein? O NA1 está começando, seja muito bem-vindo, a casa é toda sua. Aproveita o QR Code na tela, é do nosso canal Globo, para você participar. Faz o NA1 junto com a nossa equipe. Quero te receber com essa imagem do Recife, janela aberta para você. Olha, de acordo com o clima-tempo, a temperatura máxima prevista para hoje é de 31 graus na capital pernambucana. E você vai ver no NA1 que uma caminhonete invadiu uma oficina de carros em Olinda. Foi durante a madrugada. Os veículos que estavam estacionados no local ficaram destruídos. O muro de uma casa também foi atingido. Obra parada e muita decepção. Quem pagou reclama do atraso na entrega das etapas de um residencial no Cabo de Santo Agostinho. Em Paulista, os estudantes da rede municipal estão sendo vacinados nas escolas. O objetivo é diminuir a transmissão de doenças nas instituições de ensino. Na zona sul do Recife, famílias reclamam que os filhos estão sem aula. Os pais contam que a creche, que passou por uma grande obra de ampliação, tem vazamentos e outros problemas. E que tal mais um petisco delicioso do concurso Comida de Boteco? Hoje você vai conhecer mais um restaurante que está na disputa. E tem muito mais. Fica ligado de onde você estiver, de casa, do trabalho, até 1h da tarde. Agora são 11h49, hora do calendário do NA1, que hoje está em Paulista. Por lá, os moradores de Pau Amarelo estão passando o maior perrengue por causa da falta de calçamento da Rua Senegal. Eles dizem que a rua também está cheia de lama, vive empoçada, cheia de buracos. E quando chove, o problema só piora. Pelo Canal Globo, um morador mandou pra gente um vídeo que mostra a situação. Bora conferir? Isso aqui é a Rua Senegal, aqui ó, Pau Amarelo, Paulista. De frente a um colégio infantil, estado da rua para as crianças chegar ao colégio. Sem condições. Um absurdo. Isso aqui é a prefeitura de Paulista, o que é que faz aqui ó, para a educação? Um descaso total. O PTU chegando, mas aí ó, olha o descaso aí da educação aqui ó. Um absurdo uma coisa dessa. Uma rua, o estado que está, frente a um colégio infantil, um descaso total, os pais e os alunos impossibilitados de chegar ao colégio. Tá vendo? É isso aqui. Se chover mais 10 minutos, ninguém consegue mais passar, é suspensa as aulas. Absurdo aqui, ó. E esse período chuvoso está só começando, né? A quadra chuvosa do meio de abril até lá para o fim de julho, comecinho de agosto, começa a chover bastante, né? Por isso que a gente foi para a comunidade conversar com os moradores sobre essa situação. Natália Dielu já está por lá, né? Porque quando também não chove, o dia está assim estiado, outros problemas também podem aparecer. Além da lama, da água empoçada, vem também a poeira, né, Natália? Nesses dias de sol, conta mais para a gente a situação que você encontrou por aí, mas tem água, né, acumulada aí na rua, Natália. Conta mais, por favor. Bom dia. Bom dia, Maristela. Bom dia a todos. Porque mesmo fazendo sol, estando sol hoje, os moradores falaram que essa é a situação, esse é o cenário aqui da Rua Senegal, não somente a Rua Senegal, mas a gente está focando nela neste calendário, porque a água fica empoçada por dias, por meses, e os moradores têm que enfrentar essa situação cotidianamente. A gente viu o relato aí de Célio, que é um problema de garantia de um direito básico, né, das pessoas de ir e vir, e que causa consequências em outras áreas, né? Como na educação, porque nesta rua tem uma escola municipal, uma escola do município de Paulista, que acaba sempre suspendendo as aulas a qualquer sinal de chuva, né? Porque não precisa de muita chuva para a rua ficar desse jeito. Os moradores estão aqui reunidos desse lado. Eu vou conversar com alguns deles, mas primeiro eu queria muito conversar com o senhor, porque o senhor estava passando de bicicleta e o senhor me disse que anda sempre com essa bota, né? O senhor mora aqui, mas anda sempre com a bota. Há 30 anos que eu moro aqui. Aqui ninguém faz nada, não. Até hoje, 30 anos que eu moro aqui, só faz prometer, isso é só promessa. Quem enricou com promessa foi São Firmino do Ramo. A gente não, a gente aqui trabalha, vai para cima e para baixo, é nessa água direto. Até aqueles bichos com peito que tem, pega na pele do cara, se pegar, lascou.
Qual é o seu nome? É José. Seu José, o senhor trabalha usando a bicicleta? Direto. Eu não ando aqui de pé não, só de bicicleta, para onde eu vou. Esse rapaz aí vê quando eu passo aí na frente da casa dele, todo dia de manhã e de tarde, A situação é essa da gente. Tá certo, porque é água suja, empoçada, né? Tem até mato ali, né? Vai crescendo a vegetação, ninguém limpa, fica por isso mesmo. A moto passa com dificuldade, as pessoas, às vezes, como ele não tem a bota, botam o pé na água suja. Seu Célio, o senhor mandou o vídeo pra gente, né? Quais são as dificuldades que o senhor enfrenta todo dia? Aqui a dificuldade é essa, saneamento nós não temos saneamento, não temos uma capinagem adequada na rua. E aqui a gente todos pagam IPTU, não somos retribuídos pela prefeitura, certo? Que é um IPTU, que é um órgão que deveria fazer em prol da sociedade e não faz. Então a população fica assim, ó. Há uma emergência que se precisar, não entra uma ambulância, não entra um carro de aplicativo para socorrer ninguém. Então aqui a população fica à mercê da sorte. Porque nós não temos o que falar da prefeitura de melhorias pela população. Não temos. Então fica difícil. Pois é, dá para ver, né? É um constrangimento as pessoas terem que passar por isso todo dia. Seu Jailson, o senhor já mora aqui há muito tempo, né? Eu moro aqui há quase 10 anos, né? E nunca mudou nada. E disso é pior, né? Como o meu amigo Célio falou ali agora, a escola aqui enche de água. Na realidade, eu moro de frente à escola e os alunos não têm aula. Não tem aula porque no inverno praticamente não conseguem entrar dentro da escola, que a escola mesmo se entra água. E fora isso, seguinte, vamos lá, a parte de segurança, né? Qual é a parte de segurança que a gente tem aqui? Que às vezes eu chego aqui também, tá os postes sem energia, não tem energia. Aqui falta muito energia aqui, direto, tá entendendo? Então, na realidade, como nosso amigo Célio falou, o poder público, ele não ajuda nós, né? Faz o seu papel, né? Ele não faz o papel dele. Troca prefeito, faz aquela coisa todinha e tal, mas não adianta. O problema não é o prefeito, eu acho que o problema é querer fazer. Então, quando a gente quer fazer as coisas, a gente faz, entendeu? Mas, infelizmente, eles não fazem porque o dinheiro só vai pro bolso deles. E o dinheiro da gente vai para onde? Para lama, como está aqui, ó. Jogado desse jeito aí. Então, doenças, entendeu? Muriçoca demais, tem ratos. Esse desabafo é bem forte, é o que as pessoas passam todo dia. A gente vai conversar com alguns moradores daqui a pouco, porque a gente foi em busca de uma resposta com a Prefeitura de Paulista. Daqui a pouco a gente traz essa resposta, Maristela. Dizer que essa água acumulada fica sempre por aí, né? Empoçada desse jeito, água suja na porta de casa, só sabe quem passa, né? A gente está vendo aí a pessoa passando com a bicicleta, com a bota, tem que se proteger mesmo. Mas, infelizmente, essa situação que os moradores vivem, né, diariamente aí na comunidade é algo que precisa ser resolvido e com urgência. Daqui a pouco, Natália Dielu volta, então, com essa cobrança aqui no NE1. E um caminhão tombou na BR-101 em Paulista, na alça que dá acesso ao Hospital Miguel Arraes. Parece até notícia repetida, né? Mas não é. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente foi por volta das 4 da manhã. Uma das faixas precisou ser interditada. Essas imagens são ao vivo de Elvis Lopes para você. A gente vê, né, que o trânsito está em meia pista. A gente consegue observar também que existe um trabalho já para quem sabe fazer a retirada do caminhão aí que ainda está atravessado na pista, e eles estão tentando tirar ali o material, né, a carga do caminhão exatamente para fazer essa remoção. Falei que parece notícia repetida, porque esse é pelo menos o 4º acidente com um caminhão nesse trecho, somente este ano. Vou corrigir aqui a informação, tá? É Dai Santos que está lá fazendo essas imagens para a gente. Elvis Lopes sempre também está mostrando tudo que está acontecendo na região metropolitana. As nossas equipes estão circulando para sempre te deixar muito bem informado. E a gente vê que a carreta está aí, ainda no local, né? A PRF diz que o caminhão transportava PVC, tombou quando tentava fazer uma curva. O motorista não ficou ferido, ainda bem, né? Ele fez o teste do bafômetro e o resultado foi normal. Mas claro que o alerta está aceso mais uma vez, né? É mais um aviso, né? São prejuízos materiais, né? Felizmente, as pessoas não saíram machucadas, né? Tanto no último incidente que nós mostramos recentemente aqui no NE1, quanto hoje também.
mas claro que uma sinalização melhor deve ser vista aí, quem sabe redução da velocidade, é uma curva muito estreita e agora a gente observa os veículos aí em meia pista, o trânsito mais lento, mais complicado aí na região. E o motorista de uma caminhonete perdeu o controle do veículo, invadiu uma oficina de carros em Olinda nesta madrugada. O acidente aconteceu na Avenida Olinda, Dom Helder Câmara, no bairro do Varadouro. A notícia completa você lê no G1 Pernambuco. A caminhonete atingiu um poste e 3 carros que estavam dentro do estabelecimento. Um dos veículos ficou bem danificado. Com o impacto, a coberta do local desabou e parte de uma parede caiu sobre os carros. No veículo estavam 4 pessoas que seguiram para prestar depoimento na delegacia do Varadouro. E no início da manhã, o trânsito no local ficou complicado, porque parte da via foi interditada para a remoção da caminhonete. Bora seguir agora com outros assuntos, 11 horas e 58 minutos. As capturas de tela, aqueles chamados prints, são cada vez mais usados como provas em processos judiciais. Só que nem tudo pode ser validado. Existem regras, prazos, uma investigação, inclusive, da veracidade do que foi apresentado. Bora conversar então com Daniele Fonseca. Ela está com um advogado. Como é que funciona, hein, Daniele? Bom dia para você. Oi, Maristela, bom dia para você também, para todos que estão com a gente no NE1 desta sexta-feira. Maristela, é um recurso muito positivo, né? Uma ferramenta que está ali nas nossas mãos, mas que a gente precisa fazer bom uso, com cautela e com alguns cuidados. O advogado que a gente convidou para essa entrevista foi André Frutuoso. E então, André, em quais situações, em quais processos da justiça esse recurso do print, a foto ali da tela do celular, pode ser usado, hein? Bom dia. Bom dia. Nunca foi tão real aquela célebre frase, né? Tudo que você disser poderá ser usado contra você no tribunal. Bom dia, Maristela. Bom dia, Daniele. Bom, praticamente todos os processos, Daniele. Hoje o print pode ser usado tanto em processos simples, a famosa briga de vizinho, quanto até em processos multimilionários, envolvendo grandes questões imobiliárias ou bancárias, porque o print hoje é uma prova altamente admissível em qualquer processo judicial brasileiro. E em quais casos, em quais situações ele substitui um documento, por exemplo? Bom, ele não vai substituir propriamente dito, ele vai complementar. Então é importante que você, que não consiga provar de forma cabal, ou seja, de forma muito robusta aquela prova, você tenha o print como uma espécie de complemento, como uma espécie de apoio ao juiz de que aquilo é verdadeiro. Então, digamos, eu fiz lá o print daquilo que eu estou precisando provar de alguma forma. O que eu faço com aquela tela, com aquele arquivo ali que foi gerado? Bom, você tem que tomar alguns cuidados, Daniele. O print, ele serve como prova, mas ele é altamente fraudável. Ele pode ser manipulável. Então, você precisa pegar aquele print e fazer, por exemplo, o que a gente chama de ata notarial. É um procedimento que o cartório vai autenticar a fé de ofício, atribuir fé pública para aquele print. Certo. Agora, hoje em dia, com o uso aí de IA, né, inteligência artificial, alguém pode usar essa ferramenta para fraudar, para se acobertar ali, às vezes com má fé. Como é que a outra parte faz para se proteger de uma situação como essa? Aí entra aquilo que a gente falou sobre ela não ser o único meio de prova, ela ser uma harmonia entre outras provas. Você tem que ter a prova documental, a prova testemunhal, outros meios de prova, para que o print seja apenas a cereja do bolo, mais uma forma de você comprovar aquilo que você está dizendo. Até porque, Daniele, o print, ele pode ser impugnado, ou seja, ele pode ser contestado pelo advogado da outra parte, e é por isso que é importante você ter uma boa representação jurídica que vai lhe orientar como usar aquele print de forma cirúrgica. E sobre prazo de validade? Bom, a frase célebre também que todo mundo diz hoje é: o print é eterno. Print, ele não tem prescrição, não tem decadência, ele não tem prazo para ser usado. Os prints são eternos. Então é importante que você guarde esses prints, porque um dia ele pode ser usado contra ou a seu favor. Qual é a reflexão também que você passa, André, mesmo com esse recurso, essa ferramenta de tentar reunir o máximo de outros documentos que comprovem aquela situação ali que a pessoa, né, o cliente está vivenciando?
A recomendação que a gente deixa é que hoje tudo é prova. O print hoje ele é uma ferramenta muito importante para provar o seu direito. Então você tem uma situação em que você pode, primeiramente, constituir a prova, você pode deixar claro uma ou outra situação que ela existe no print, no WhatsApp, e depois você printar e guardar aquilo ali em um local seguro para ser usado no futuro. Tá dado o recado. Muito obrigada, viu, pela participação aqui no NE1 de hoje. A gente volta contigo aí no estúdio. Maristela Nis. Obrigada, Daniele, pelas informações. E em Paulista, os estudantes da rede municipal estão sendo vacinados nas escolas. A ação de multivacinação tem como objetivo colocar em dia as cadernetas e diminuir a transmissão de doenças nas instituições de ensino. No lugar dos cadernos, a turma chega com a caderneta na mão. Tem criança que toma a vacina na maior tranquilidade. Mas se o choro vier, a professora fica a postos para acolher e explicar o quanto essa proteção é importante. Carlos Eduardo, de 8 anos, entendeu. Para não ficar doente, minha família não ficar doente, meus amigos não ficar doentes, para ninguém ficar doente. Em Paulista, as equipes de vacinação levam as doses para que os estudantes sejam imunizados na escola mesmo, no horário da aula. Às vezes os pais eles não têm tempo de ir para um posto de saúde, porém a gente está trazendo nas escolas para poder atualizar esse cartão de vacina. Todas as vacinas, então as vacinas que tiverem em atraso, a gente vai atualizar esses cartões. A escola envia um formulário para que os responsáveis assinem a autorização para a aplicação das vacinas. De acordo com a direção, a adesão é de 90% em média. É uma iniciativa muito boa, muito importante. E todas as famílias agradecem muito e têm colaborado. Tem enviado o cartão de vacina, a autorização e assim a gente pode proteger todos os estudantes. Luiz Felipe tomou a que protege de tétano e a de febre amarela. A avó veio para acompanhar. É muito mais fácil no colégio. A vacinar meus netos é a coisa mais importante, né? Eu, como vó, eu tenho que incentivar os meus netos e minhas filhas para vacinar os filhos. E não só os estudantes, tá? Os funcionários também são vacinados. Um trabalho importante para evitar a transmissão de doenças dentro das escolas. E nessa hora, professor e professora precisam dar o exemplo. Ana Valquíria tem 15 anos de profissão. Para proteger os alunos, precisa se proteger também. Como a gente dá diretamente com eles, né, principalmente de gripe, outras doenças, que eles têm contato direto, abraçam, beijam, agarram a gente, então isso facilita, né, porque deixam eles protegidos e o professor também. É isso, a gente segue com o assunto de saúde para falar de algo que talvez você sinta durante o dia, mas nunca investigou. Sabe aquela sensação de perder o equilíbrio, a cabeça tonta? Sabe que a tontura é sintoma presente em mais de 60 doenças. Bruno Fontes está aqui para conversar sobre esse assunto. Tem que procurar ajuda médica, né, Bruno? Boa tarde para você. Oi, Maristela, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Por isso que nós convidamos o Dr. Fernando Botelho, está aqui conosco, otorrinoneurologista, otoneurologista. Para a semana vai ter, então, essa semana, a semana da tontura, e muitas pessoas, assim, associam a tontura a algumas doenças ou, então, não conseguem identificar. Algumas pessoas chegam nesses hospitais, duas causas, por exemplo, dor e fadiga são as maiores reclamações. Logo em seguida, a pessoa chega dizendo, então, que está com tontura, toma um remédio, mas depois não faz o tratamento, não sabe mesmo a doença que teve. Doutor Fernando, obrigado por estar aqui com a gente, uma boa tarde para o senhor. A gente sabe que para a semana tem a semana da tontura. O que poderia provocar, quais as doenças que poderiam provocar esses sintomas que terminam tendo, então, essa tontura como sintoma? Boa tarde a todos. Como você acabou de falar, Bruno, a tontura é um sintoma. Ou seja, como todo sintoma, a gente tem que investigar a causa. E aí a gente tem diversas causas. Entre as causas mais frequentes, mais prevalentes, a gente tem uma doença chamada VPPB, que é a vertigem posicional paroxística benigna, que é uma doença interessante porque ele é como se fosse, de uma forma leiga, uns cristais no labirinto. E aí o tratamento ele não envolve você fazer remédios, você tem que fazer uns exercícios específicos para reposicionar esses cristais. Outra causa bastante frequente é a questão da enxaqueca.
A gente sabe que a enxaqueca das tonturas recorrentes, ela é a segunda principal e é uma doença bastante prevalente, principalmente em mulheres. E aí o otoneurologista, o otorrino também, né, ele vai investigar entre essas causas para a gente fazer o tratamento efetivo. Ou seja, às vezes a pessoa chega, vamos dizer assim, numa emergência, toma um remédio que vai resolver esse problema dessa tontura, mas depois a pessoa não investiga o que foi que ela teve. E isso, é muito importante realmente essa investigação com o profissional, o especialista, porque você pode tomar um remédio sintomático, você vai ter um alívio, mas se você não tratar a causa do problema, essa tontura ela pode voltar. Ou a gente pode também não ter uma resposta com os remédios, porque como eu falei, na VPPB, o tratamento ele não envolve medicação, e é a tontura recorrente mais comum. Um fator assim, por exemplo, diabetes, colesterol alto, ou remédios, efeitos colaterais, ansiedade, um gatilho, isso também pode provocar tontura? Sim, com certeza. A gente sabe que o labirinto, ele percebe alterações de várias coisas que estão acontecendo no organismo. Aí, como você falou, né, a questão do colesterol alto, da glicose elevada, ele afeta o labirinto, o bom funcionamento do labirinto, e isso pode levar à tontura. A questão do estresse, da ansiedade, ele também vai alterar algumas substâncias no sistema nervoso central que vão afetar o labirinto. Esse outro ponto, a ansiedade, a pessoa que tem um pânico, uma situação de estresse assim no dia, ela também pode ter uma tontura? Sim, com certeza. A pessoa pode ter de forma primária, né, mesmo sem ter nenhuma doença base, né, a próprio estresse, a ansiedade, ele pode realmente provocar um aumento da excitabilidade do labirinto e a pessoa ficar tonto. E para uma doença muito comum, que é a enxaqueca, né, a ansiedade e o estresse, ela funciona como gatilho. Às vezes você está ali bem da enxaqueca e você passou por um estresse, aí aquilo ali funciona como um gatilho para a sua tontura. Nós estamos aqui nessa casa, que é uma casa de café, uma cafeteria. Daqui a pouco a gente até vai mostrar Spock aqui, que é músico, com os outros aqui. E a gente viu logo o café. Eu perguntei para o senhor, cafeína em excesso causa tontura? Pois é, depende do quadro da doença de base, né? Se você tiver uma doença de base, como a enxaqueca, onde a cafeína é um gatilho, ou a doença de Meniere, onde a cafeína também é um gatilho, realmente esses pacientes a gente tem que fazer uma restrição. Mas, por exemplo, no caso da VPPB, que é essa tontura dos cristais, não tem alteração nenhuma. Muito obrigado. Nada. Gente, só para terminar, para a semana é a Semana da Tontura, ele está fazendo esse alerta. Vão ter alguns eventos aqui também na cidade que eles vão dar esse serviço para que as pessoas então tenham atenção. E como eu falei de Spock, o pessoal está aqui, mas daqui a pouco a gente mostra, porque hoje é dia de gafieira aqui, tem também o pessoal do Rio de Janeiro, da Desengaiola, e a gente vai mostrar essa atração muito bacana daqui a pouco no NE1. Eu volto com você, Maristela. A gente vai relaxar um pouquinho, é sexta-feira, né, Bruno Fontes? Fim de semana tá aí, né? E que bom que você trouxe essas informações tão importantes sobre tontura, que é a terceira maior queixa nos consultórios. Inclusive, só fica aí atrás da dor e da fadiga. Tem que buscar, então, orientação médica. Muito obrigada, Bruno. Para conferir o trânsito em alguns pontos da região metropolitana, quero te mostrar aqui na nossa tela. Bora então lá para a BR-101 em Prazeres, nós temos essa imagem, sim, está aqui para você. A movimentação, o trânsito, a circulação ao vivo aí na região metropolitana, esse ponto sempre muito engarrafado, né? Agora comecinho de tarde, 12h11, para você que está circulando aí por vários pontos, quer saber como é que está o trânsito, essa é a sua rota. Olha, o trânsito bem lento aí neste ponto. Agora a gente segue para a Avenida Doutor José Rufino, em Areias. A gente tem essa imagem um pouquinho mais fechadinha aí do trânsito, né? Mas a gente consegue ver que está fluindo aí na região. Motivo de atenção sempre do motorista, né? Respeitar a sinalização de trânsito para evitar acidentes. Bora lá para a Avenida Dois Rios, no Ibura, ver também como é que tá lá. Tem obra acontecendo aí na ladeira da Coab, né? Uma mudança no trânsito. Já tem algum tempo, né, que os motoristas tiveram que se adaptar aí à medida que a obra vai avançando, né? O motivo é sempre grande de atenção, trânsito lento, principalmente nesse horário, a gente sempre reforça isso por aqui. O Instituto Datafolha divulgou uma pesquisa de intenção de voto para o governo do estado de Pernambuco. A pesquisa foi encomendada pela Rede Nordeste. Foram ouvidos 1.022 eleitores em 43 municípios de Pernambuco entre os dias 13 e 15 de abril. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Vamos ver os números da pesquisa estimulada, quando são apresentados aos entrevistados os nomes de todos os candidatos.
João Campos, do PSB, está com 50% das intenções de voto. Com a margem de erro, pode ter entre 47% e 53%. Raquel Lira, do PSD, está com 38% das intenções de voto. Com a margem de erro, pode ter entre 35% e 41%. Eduardo Moura, do Novo, está com 3% das intenções de voto. Com a margem de erro, pode ter até 6%. Ivan Moraes, do PSOL, aparece com 2% das intenções de voto. Com a margem de erro, pode ter até 5%. Brancos nulos ou nenhum, 6%. Não sabe, 1%. O Datafolha também fez uma simulação de segundo turno entre os candidatos mais bem posicionados na intenção de voto do primeiro turno. João Campos aparece com 52% das intenções de voto. Com a margem de erro, pode ter entre 49% e 55%. Raquel Lira, do PSD, está com 42% das intenções de voto. Com a margem de erro, pode ter entre 39% e 45%. Brancos nulos ou nenhum, 5%. Não sabe, 1%. A pesquisa foi encomendada pela Rede Nordeste e registrada na Justiça Eleitoral. Outros detalhes dessa pesquisa estão no nosso portal G1, que você acessa apontando a câmera do celular para o QR Code que aparece na tela. A seguir, a decepção de quem comprou apartamento em um residencial no Cabo de Santo Agostinho. A obra está atrasada e sem prazo para entrega. O N1 volta já, agora 12h14. Uma carreta para atendimento de saúde equipada para fazer avaliação por imagem estacionou hoje em São Lourenço da Mata. A intenção é ampliar o atendimento, reduzir as filas e o tempo de espera pelo exame de tomografia. A carreta está ao lado da Praça do Canhão, no centro de São Lourenço da Mata. Foi apresentada hoje pela manhã num evento realizado com a presença de representantes políticos e de serviços de saúde. O secretário de Atenção Especializada à Saúde do governo federal explicou por que o exame de tomografia computadorizada está sendo oferecido pelo programa Agora Tem Especialistas. Em algumas regiões metropolitanas, a gente chega a ter 15 mil pessoas na fila para um exame de tomografia, quando você pega uma população de 2, 3 milhões de pessoas. E também porque ele é muito fundamental e muito necessário e muito usado pelos médicos hoje em dia, pela capacidade de elucidar, de mostrar na estrutura interna do corpo humano o que é que de fato está acontecendo, qual é o padrão dessa lesão. A tomografia, ela é como se fosse um guia de luz, é um farol que ilumina o corpo humano com as suas partes, para que o médico enxergue o que é que está acontecendo ali e saiba tomar a decisão certa. Faz tempo que Marinalva aguardava a vez de fazer tomografia. Ela sente dores no pescoço e na coluna, que se espalham pelo corpo. Faz mais de 5 anos, porque é muito caro esse exame. Aí teve essa oportunidade, agora eu vim aqui para fazer. Agora para saber direito o que a senhora tem. Tenho, realmente que é o problema que eu tenho, né? De saúde, nos ossos. Para poder tratar. Minha filha, Fica boa. Fica boa, se Deus quiser. A carreta fica aqui até o dia 15 de maio. Os exames vão ser feitos de segunda a sábado. E podem ser atendidos os pacientes de São Lourenço da Mata e também das cidades do entorno. A orientação para quem tem pedido de tomografia feito pelo médico é procurar o posto de saúde do bairro. Quem tiver uma solicitação de exame aqui nessa região de São Lourenço, Chã de Alegria, Camaragibe, Pau d'Alho, Carpina, Morena e até um pedaço de Vitória, pode procurar a sua Secretaria de Saúde para entrar em contato aqui com a Secretaria de Saúde de São Lourenço, que vai ser agendado para cá. A carreta tem estrutura para receber pacientes e realizar tomografia em várias partes do corpo. Tem acessibilidade também para pessoas com deficiência. A expectativa é fazer 70 exames por dia. A tomografia é muito solicitada pelos médicos porque ajuda no diagnóstico de várias doenças como câncer. Sandra estava na fila há 4 anos. A espera acabou hoje. O filho, que também precisava do exame, morreu sem conseguir fazer. Eu nunca consegui para ele uma tomografia, uma ressonância, nada. E acabou que ele faleceu de meningite. Estou muito agradecida aqui hoje, estou muito feliz
pessoal aqui está de parabéns, entendeu? Por estar fazendo essa ação aqui para a população que realmente não tem condições. E em Jaboatão dos Guararapes, também hoje, chegou uma carreta de saúde da mulher para diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero. A unidade móvel vai oferecer consultas ginecológicas especializadas, mamografias, ultrassonografias pélvicas e transvaginais, além de biópsias para as pacientes do SUS, agendadas e encaminhadas pelo município. A carreta está no Centro Cultural Miguel Arraes, que fica na Avenida Doutor Júlio Maranhão, no bairro de Prazeres. A creche 14 Bis, que fica na zona sul do Recife, passou por uma grande obra de ampliação e estruturação. A entrega foi no início do ano, mas não deu 3 meses. E as crianças estão sem aula por causa de um curto-circuito, e de um vazamento. E olha, tem outras reclamações dos pais. Uma reclamação que já dura quase um mês. Desde o dia 27 de março, as crianças estão sem aula na creche Escola Municipal 14 Bis, em Boa Viagem, zona sul do Recife. O problema foi um vazamento que surgiu no teto após um curto-circuito. Na madrugada de 26 para 27, teve aquela chuva muito forte e foi quando teve um vazamento decorrente de um curto-circuito. Aí as aulas foram paralisadas desde o dia 27 de março. Deram uma previsão de quanto tempo levaria para fazer esse reparo e retornar às aulas? 15 dias. E isso aconteceu? Não. A gestão fala que depende da prefeitura. A gestão da escola, ela diz que não pode retornar às aulas se as crianças não tiverem seguro. Chegou uma mensagem da prefeitura, porque a gente tem uns contatos, que provavelmente no próxima semana, se ocorrer, tudo bem. Só que tem aquela coisa, a engenheira falou assim, as paredes estão tudo molhado, está tudo molhado, então eles não têm certeza se realmente vai voltar. Este ano, a Prefeitura do Recife anunciou a entrega de uma obra de ampliação da creche. A capacidade aumentou 40%, de acordo com a Prefeitura, passando a acolher 418 crianças. O investimento foi de R$ 3.900.000 em novas salas de aula, biblioteca, refeitório, além de melhorias de acessibilidade e infraestrutura. A entrega foi no dia 6 de fevereiro. Só que a placa da obra ainda está no local e mostra que o serviço, que começou em 18 de setembro de 2023, deveria ser concluído em 300 dias, ou seja, em julho de 2024. Nossa equipe registrou pelo lado de fora que o refeitório da creche está isolado. Além da falta de aulas, as mães de alunos matriculados na creche municipal 14 Bis reclamam de outro problema. É a ausência dos ADIs, auxiliares de desenvolvimento infantil, para atender crianças com diagnósticos como o de TEA, transtorno do espectro autista. Assim, começou as aulas das crianças, a escola nenhuma tem ADI, entendeu? E assim, a professora tem que ver isso, que tem criança autista que precisa de ADI, porque são muito agitados, muito agressivos. Não é fácil você correr atrás com uma criança autista, entendeu? É tudo complicado no SUS, médico, escola. Antes da suspensão, a falta dos profissionais mudou a rotina de aulas na creche, que deveria ser de tempo integral. Ela propôs para a gente fazer um rodízio, só que a gente preferiu assim, vamos botar todo mundo, a direção da escola chamou a gente para uma reunião e a gente preferiu que fosse todas as salas, mas que fosse pelo menos meio período, porque já ajuda muito, entendeu? Aí está correndo por meio período. E esse rodízio por causa da falta de ADIs? Por causa da falta de ADIs. O sobrinho de Alcione tem 7 meses. Também está em casa, sem creche. Fica complicado, um negócio que foi inaugurado um dia desse e já está com esse problema todo aí. Isso não justifica. Aí fica botando, não, vai normalizar, mas até quando? Porque tem muitas mães que precisam trabalhar. Precisa trabalhar e essa creche foi para quê? Para as mães que trabalham, que precisam. Aí prejudica tanto a um e tanto a outro.
Nós fomos em busca de respostas com a Prefeitura. A Secretaria de Educação do Recife informou que os problemas estruturais foram causados pelas chuvas acima da média e que as empresas responsáveis pela construção da unidade estão realizando os reparos necessários. A previsão é de que o trabalho esteja concluído na próxima segunda-feira, dia 20. Se o cronograma se cumprir, as aulas devem ser retomadas na próxima quarta, dia 22. Com relação ao auxiliar de desenvolvimento infantil, ADI, a Secretaria disse que vai ser realizada ainda no primeiro semestre deste ano uma seleção simplificada, já publicada em Diário Oficial, para preenchimento de vagas na rede municipal de ensino. Nós, claro, vamos continuar acompanhando. Imagine pagar por um imóvel que não fica pronto nunca, há anos. 192 famílias do Cabo de Santo Agostinho sonham com um apartamento, mas 2 das 4 etapas da obra do residencial Porto do Cabo ainda não foram entregues. O prazo para a construção terminar expirou há anos e os compradores continuam vendo atraso em cima de atraso. Era para ser o início de uma nova vida. Mas para centenas de pessoas, o sonho da casa própria virou uma espera sem fim. Quase 200 famílias que compraram apartamentos no residencial Porto do Cabo, no Cabo de Santo Agostinho, continuam sem receber os imóveis. Nós estivemos aqui em março e setembro de 2025. Voltamos ao local após novas denúncias dos compradores. Em 2026, o cenário é o mesmo. Prédios inacabados, ninguém trabalhando e nenhum sinal de entrega. Danilo deu entrada no apartamento em 2021. Avisaram a ele que a previsão final seria 2024 e ele chegou a ouvir uma promessa de que no fim de 2023 receberia o apartamento. De lá para cá, foi só dor de cabeça. O prazo final do contrato era 2024 em março. Só que dentro do contrato tem o atraso legal, que esse atraso terminaria em setembro de 2024. Então a gente, legalmente, eles tinham o direito de atrasar e a gente já está em 2026. E sem informações, porque a única maneira que a gente tem de informação é com uma representante da Porto Engenharia, que ela dá respostas vagas e quando quer. Ela sempre avisa que eu não tenho como responder vocês porque eu não tenho informações. E fica sempre jogando de um lado para o outro. E a sensação, muitas vezes, é de que a gente não comprou. O empreendimento foi dividido em 4 fases. As etapas 1 e 2 já foram entregues e já estão com moradores. Já as etapas 3 e 4, que somam 192 apartamentos, continuam paradas. Muitos compradores dessas unidades fecharam o negócio em 2020 e, desde então, aguardam a entrega. Nesses 2 anos de atraso, a Caixa Econômica Federal e a construtora solicitaram prorrogações de prazo. Foram pelo menos 2 de 6 meses cada uma. Mesmo assim, a obra não avançou. O último prazo terminou em 31 de dezembro de 2025. Mesmo com a obra paralisada, os compradores dizem que continuaram sendo cobrados. Além da entrada dos apartamentos, muitos pagaram a chamada taxa de evolução de obra. Em alguns casos, os valores passam de R$14 mil. Eu me sinto totalmente enganada, né? Foi um sonho que eu construí junto com meu esposo e muito dinheiro pago e não tem previsão de entrega. E o que mais me deixa triste é saber que a Caixa poderia, desde março de 2024, ter tomado alguma atitude e não tomou, porque em março de 2024 a Porto Engenharia já demonstrava que não tinha condições financeiras para poder finalizar a obra. No local que se vê um cenário de abandono, imóveis inacabados, sem movimentação. Os moradores denunciam que o lugar se tornou inseguro e que a fiação elétrica dos prédios em construção foi roubada. Elisa está morando de aluguel no mesmo condomínio, esperando para ir para o apartamento próprio. Até agora, sem data de quando realmente vai se mudar. Eu vejo da minha janela, da sala, do quarto, do hall, eu vejo esse canteiro de obra. Tem dias que eu passo horas ali esperando ver alguém, não tem ninguém. Não tem ninguém trabalhando desde janeiro. Segundo os compradores, a construtora Porto Engenharia informou que não teria condições financeiras para concluir a obra. No final de 2024, uma empresa terceirizada foi contratada para dar continuidade ao projeto. Os moradores dizem que não foram informados sobre os detalhes dessa contratação e, na prática, nada mudou. Em mensagem enviada aos compradores, a construtora informou que um novo orçamento para a conclusão das obras está em análise pela Caixa. A instituição deve realizar uma vistoria no local, mas ainda não há uma data definida.
Só após essa etapa, segundo a empresa, o cronograma poderá ser retomado. O caso foi denunciado ao Ministério Público Federal. O processo foi aberto em julho de 2025 e segue em apuração na Procuradoria da República em Pernambuco. Esse empreendimento ele vem atrasado desde setembro de 2024 em relação ao módulo 3 e por conta disso já foram ajuizadas diversas ações judiciais visando a responsabilização tanto da construtora incorporadora quanto da Caixa Econômica. A Caixa é agente fomentador desse projeto, inclusive como agente político e instituidor de programas habitacionais, como Minha Casa Minha Vida atualmente e antigamente o Minha Casa Verde e Amarela. No entanto, a Caixa vem se omitindo nos seus deveres funcionais, como de fiscalização da obra e de substituição da construtora em caso de atraso, como é aqui visível por todos. Por conta disso e da dificuldade de a Caixa responder judicialmente, que tem buscado se omitir e se esquivar de responsabilidade, fizemos uma representação junto ao Ministério Público Federal, que está em tramitação desde meados de 2025 e aguarda até o momento o retorno da Caixa também sobre essa devolutiva, de quais medidas foram tomadas para sanear esse atraso na obra e também o acionamento do seguro que é previsto em contrato. Fazem 2 semanas que a gente tenta contato com a Caixa e eles simplesmente não nos retornam e a gente fica nessa. Frustrados, esse é o sentimento, e esperando que alguém nos ajude. Esse é o sentimento. Dinheiro investido parado. Nós fomos atrás de respostas para essas pessoas. O Ministério Público Federal confirmou que tem procedimento instaurado e que apura o caso. O órgão já promoveu reuniões e solicitou informações aos envolvidos que estão no momento em análise. Todos os aspectos vão ser amplamente analisados antes da definição de eventuais medidas a serem adotadas. De acordo com a Caixa Econômica Federal, diante da paralisação das obras do residencial Porto do Cabo, o banco vem adotando todas as medidas administrativas e jurídicas cabíveis para viabilizar a retomada e conclusão do empreendimento. Além disso, mantém contato permanente com a construtora e com a comissão de representantes do empreendimento para deliberar sobre questões relativas ao residencial. Bora circular pela região metropolitana, num ponto que está bem difícil, né? Você acompanha agora imagens ao vivo da PE 15. Esse trecho fica na cidade de Tabajara, em Olinda. A gente percebe bastante água acumulada nessa área. De acordo com os moradores e comerciantes da região, essa água é da chuva, só que da semana passada a água não escoou. Esse trecho costuma alagar bastante. Nós sempre mostramos aqui no NE1. Os motoristas precisam ter muito cuidado, reduzir aí a velocidade, um problema, infelizmente, que se repete, que precisa de uma solução. Bora voltar para Paulista, o calendário do NE1 está por lá, acompanhando o sofrimento dos moradores da Rua Senegal, em Pau Amarelo, uma rua sem calçamento, que vive empoçada, cheia de lama, com muitos buracos. Quem está lá é Natália de Elu. A gente já tem resposta da Prefeitura para esses moradores, Natália? A gente tem uma resposta sim. Agora a gente veio para outro trecho da rua, em frente à Escola Municipal João Pereira de Oliveira Filho, que a gente relatou na nossa primeira participação, que é uma escola que sofre com muitos transtornos, né, no período de chuva, não somente no período de chuva, porque a água fica empoçada. Tem até alguns alunos aqui, né, como você disse, que quando é dia de chuva, como é que você faz para chegar na escola? Bom, às vezes, quando não alaga muito, a gente vai pela essa calçada aqui. Mas como essa semana alagou muito por causa dessa chuva, a gente arrodeia por aqui, ó, pelo Mercado União, aí chega aqui. Só que tem vezes que chove muito, aí a frente que tem uma descidinha assim da escola, alaga, aí tem muito lixo que fica assim nos cantos dos restos. Aí enche de água, aí não tem como vir. Qual é teu nome? José Edson Neto. José Edson, antes da gente marcar aqui o calendário e trazer a resposta, eu queria falar com essa senhora também, que veio dar o seu relato. Qual é o seu nome, senhora? Damiana, boa tarde. É sobre toda a mesma coisa, a mesma situação que todos estão passando, eu também passo. Eu estou até para sair daqui por conta disso. As dificuldades, já estou com as malas todas prontas, caixa que eu arrumei para ir embora, que não tem condições. A gente paga nossos impostos para nada. É um direito que a gente está cobrando do prefeito, eu cobro mesmo. Quanto eu puder e estar bem alerta com as coisas, eu vou cobrar dele, do prefeito Ramos. Porque ele sabe disso aqui tudinho e paga um de cego, que ele não é cego.
A senhora mora aqui há quanto tempo? Mais de 2 anos aqui, mais de 2 anos. E vai se mudar? Eu vou. Para um lugar melhor, né? Porque aqui não tem condições. E já teve outra reportagem, outra chuva pesada, que me vira até de bota. Que eu disse que ainda não era Xuxa. Entendeu? Ô, dona Damiana, obrigada por falar com a gente, viu? Eu vou trazer a resposta, então, para vocês, que a Prefeitura trouxe, né? E que a gente registra para a gente cobrar depois, não é isso? A Prefeitura de Paulista disse que a Rua Senegal está incluída no planejamento de manutenção viária do município. A Secretaria de Obras e Serviços disse que está concluindo o cronograma de intervenções em vias não pavimentadas, como a Rua Senegal, considerando critérios técnicos e o nível das demandas, né? Devido ao período de chuvas, diz a Prefeitura, os serviços de patrulhamento estão condicionados às condições climáticas para garantir a efetividade da execução. É um nome bem bonito que eles estão dizendo, mas na verdade eles estão dizendo aqui que o período de chuvas dificultaria o início dessa obra, né? E que eles disseram que com a melhora do tempo, a via vai ser incluída na programação para realizar o serviço, com foco na melhoria da mobilidade e na redução dos transtornos para os moradores. No fim das contas, a Prefeitura disse que quando passar o período de chuva vai fazer alguma coisa pelos moradores. E a gente vai cobrar, e a gente está aqui com um calendário, aqui com o seu Jailson, que vai ficar com o calendário, e o seu Célio vai marcar em setembro, que é quando a chuva dá uma diminuída. Marca aí dia 15 de setembro, seu Célio, por favor. Mas mostra aí o círculo, pode ser um xizinho para a gente, ó, 15 de setembro, está marcado no calendário e a gente vai voltar, viu? Ok, certo. Vamos esperar, né? Porque quantos verões chega, eu quero ver a resposta de vocês agora. Quando vai passar o verão, inverno, para que seja pelo menos fazer um paliativo na rua. E na frente de uma escola, como a nossa repórter falou aqui, né? Eu espero que o prefeito cumpra com a sua palavra. Obrigada, seu Jailson. Obrigado. Nosso tempo acabou, mas a gente tem esse compromisso com vocês. Maristela. Calendário marcado, então, claro que a gente vai continuar aí junto com os moradores fazendo essa cobrança, observando todos esses prazos, viu, Natália? E um homem suspeito de agredir a companheira fugiu de uma abordagem da Polícia Militar no bairro da Torre, no Recife. O vídeo, que foi cedido pelo portal Torre Notícias, mostra o momento em que 2 policiais tiram o motorista de um carro que estava parado no trânsito. Um dos agentes aponta uma arma. Mesmo assim, o suspeito foge, correndo entre os carros. Segundo a Polícia Militar, os policiais foram até o cruzamento da Rua Conde de Irajá com a Rua Real da Torre, após testemunhas denunciarem o caso à PM. Elas relataram que uma mulher estaria sendo levada contra sua vontade por um motorista. Além da mulher, os filhos do casal, que são crianças, também estavam dentro do carro. Eles foram levados à delegacia da mulher. E morreu ontem no Hospital da Restauração, no Recife, o idoso de 72 anos que foi resgatado dos escombros de uma casa de 3 pavimentos que desabou em Olinda. José Galdino da Silva foi levado para o HR depois de ser resgatado pelos bombeiros com ferimentos pelo corpo. Ele foi levado pelo SAMU para o hospital, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. A casa de 3 pavimentos caiu na madrugada de ontem na rua Ayrton Senna do Brasil, no bairro de Jardim Atlântico. De acordo com a Defesa Civil de Olinda, o imóvel estava desocupado e já tinha sido condenado pelo órgão por apresentar risco de desabamento. Os vizinhos contaram que o idoso era parente do caseiro do imóvel e que, na hora do desabamento, estava dormindo na casa. A Prefeitura de Olinda se solidarizou com os parentes e amigos de José Galdino e disse que disponibilizou um auxílio funeral para a família da vítima. Apontando a câmera do seu celular para o QR Code na tela, você acompanha outros detalhes deste caso no nosso portal de notícias, o G1 Pernambuco. Bora de dica de diversão. Hoje à noite tem a apresentação do maestro Spock em Olinda. Bruno Fontes vai contar todos os detalhes pra gente, né, Bruno? Tá na tela, tá? Não, pra começar. Agora, gente, bora. Olha só, nós estamos aqui com o Spock, nessa casa aqui, no sítio histórico de Olinda. E Spock, hoje ele é um anfitrião desse quarteto aqui maravilhoso, que é o Desengaiola, os meninos aqui do Rio de Janeiro. Esse rapaz aqui, por exemplo, vocês vão lembrar, porque o pai dele parecia com ele, Lenine, João Cavalcante, filho de Lenine, Pedrinho,
Ele disse que Pedro é só para os íntimos, Pedrinho é o normal. Pedro Miranda, Alfredo Del Penho e Moisés aqui. Os meninos, assim, são muito conhecidos na Lapa. Eles lançaram um videoálbum que foi super premiado, concorreu também ao Grammy. E eles estão na casa passando por Pernambuco, por Olinda. Aí o Spock chamou eles, fez eu vou aproveitar. Hoje tem a festa de Spock, mas aí você chamou. Muito bom estar com você também, muito obrigado, viu, nesse festival aí, quer dizer, nessa música. Uma boa tarde. Caramba, boa tarde para todo mundo. Feliz da vida em estar recebendo hoje, posso falar assim já, essas 4 lendas, né, do universo do samba, da música brasileira. E aqui hoje, no Alma Arte Café, a gente vai estar fazendo uma noite de gafieira. E caramba, estrear esse projeto de Gafieira na Ladeira, recebendo essas 4 lendas aqui, né, da música brasileira, do samba brasileiro. Queria dizer para vocês que vá por mim, não perca não, porque se você puder vir, o que vai acontecer hoje aqui vai ser uma coisa incrível e linda. Nossa orquestra de gafieira. O que vai acontecer? Vai acontecer muita coisa que a gente pode fazer, por exemplo, Olha que massa, gente. E é impressionante porque Spock chega e faz uma música, por exemplo, um ritmo vocal, e aí os meninos já entram com a percussão, com o violão, e é muito massa o projeto deles, o Desengaiola. E aí o Spock e o Desengaiola vai apresentar amanhã. São os 4 aqui do Rio de Janeiro. E aí Spock convidou eles para hoje, né, para a festa aqui do Gafieira na Ladeira. E os meninos são muito bons. Eles se juntaram amigos aqui no Rio de Janeiro e começaram a se conhecer em rodas de samba. Aí um ia e dizia, você sempre está aqui, vamos fazer então um quarteto. E aí eles fizeram. O Alfredo, ele é um dos julgadores do quesito samba enredo das escolas de samba já, só isso, né? Há 12 anos. Alfredo, tudo bom? Uma boa tarde para todos vocês. João, bom estar com você aqui. Eu estava dizendo que você tem que ser pernambucano e não carioca. Eu sou, hein? Eu sou. Veja bem, se procurar direitinho vai ver que eu sou. E, Alfredo, assim, como é que para você estar aqui com Spock, nesse projeto, vocês têm um projeto Desengaiola, o quarteto, e também com essa gafieira na Ladeira? Olha, para mim é uma emoção muito grande, porque eu sou fã de Spock há muitos e muitos anos, já sempre do lado de cá, né, assistindo o show, ouvindo os discos, tem tudo. E chegar aqui, e ontem o ensaio já foi maravilhoso, né, não, Moisés? Foi ótimo, foi ótimo. O Spock é uma referência para a gente, e estar esses 2 dias aqui no Alma vai ser incrível. Muito bom, João. É isso aí. Vamos terminar com você também fazendo esse convite para vocês e para o Spock. Pronto, a gente, sexta-feira, vulgo hoje, estaremos aqui com a gafieira do Spock. O ensaio foi maravilhoso, o repertório está lindíssimo, porra, os músicos incríveis, o Spock arregimenta bem, os arranjos incríveis, e a gente vai estar aqui no Alma Arte Café. E com o Pedrinho. Pedro para os íntimos. Vamos lá. Amanhã tem o Desengaiola também, o show completo sábado aqui no Alma Arte Café. Quem quiser fica aqui, a gente arruma um cantinho até para ficar aí direto. Hoje aqui e amanhã também. Hoje aqui, Spock, a apresentação de Spock, e amanhã os meninos do Desengaiola. Então, dupla, viu? Uma dupla festa aqui no Alma Café. Vamos lá? Vamos terminar com vocês aí? Mário, volto contigo. Vai ser bom demais, hein, Bruno Fontes? E amanhã a cantora Ivete Sangalo está de volta ao Recife e traz a nova turnê Ivete Clareou. Um projeto que celebra o samba e homenageia a sambista Clara Nunes. Ivete mandou um vídeo pra gente, com um convite especial pro show. Bora conferir? Alô, você que está curtindo aí a Globo Pernambuco, eu, Ivete Sangalo, estou passando aqui para fazer um convite especial. Dia 18, sábado, na área externa do Centro de Convenções, eu levo o meu projeto de samba e pagode, Ivete Clareou. E eu espero todo mundo lá. A festa começa às 14 horas, o meu show começa às 17, vai ter samba, vai ter pagode da melhor qualidade e vai ter a gente juntinho. Pernambuco, eu quero todo mundo lá. Se você não garantiu o seu ingresso, garanta agora. Um beijo, amo vocês! E tem mais, vamos conferir outras opções de diversão para o seu fim de semana. Chegou a hora do nosso Sextou, do NE1. Alô, alô, rapaziada do Recife, nós somos os
Paralamas do Sucesso. E vamos estar aí com vocês no dia 17 de abril no Classic Hall. Olá, meus amores, nós somos as Amigas do Brega. E sexta-feira, dia 17, a gente vai estar onde, Mari? Vamos estar na rua 7 de setembro, lá no 100% Brasil. E vai ter a gafieira das Amigas do Brega. Chega! Nesta sexta-feira, estarei no Recanto Ingá, fazendo a conexão Pará-Olinda. A gente está aqui no Alma Arte Café e temos um convite para você. Venham ver o nosso show Desengaiola, dia 18 de abril, sábado, às 18 horas. Vem para chegar! Olá, eu sou Nailson Vieira e estou passando para fazer um convite para neste sábado a gente se encontrar em Olinda com o Bloco Rural Estrelinha, fazendo a circulação Cantos do Estrelinha. Oi, gente, eu sou Juliana Maia e vim convidar vocês para participarem do terceiro evento do Festival Viva as Diferenças. Esse ano o nosso festival vai acontecer no Sítio da Trindade, no sábado agora, dia 18, das 15 às 19 horas. Ângelo Madureira na voz, para convidar todo mundo para assistir o show do Bolo de Rolo, que chega ao Passo do Frevo com muita música, dança e alegria. Será nesse sábado, dia 18 de abril, às 16 horas. E no dia 19 de abril, a partir das 14 horas, tem a Tardezinha da Jovem Guarda. É isso aí, lá no Círculo Militar do Recife. Tem Renato e seus Blue Caps, Cleiton Costa e, claro, Chama do Brega para você curtir e dançar bastante. Querido público de Recife, eu, Raquel Simpson, convido todos vocês para o dia 19 de abril, a partir das 17 horas, no Teatro do Parque, o concurso Miss Pernambuco Gay, sua 7ª edição. Produção Ângelo Santoro. Traga todos os seus amigos e venha se divertir conosco. Dia 19 de abril, neste domingo, eu sou a atração confirmada na Tarde Dançante, no Clube Ferroviário de Afogados, hein? Você é o nosso convidado especial, então não perde. Somos da Paixão Brasileira do Brega. É neste dia 19, abril, o Brega, manhã de sol, super manhã de sol, no Clube das Pais, não é isso, Andrezão? É isso aí, todo mundo convidado. Coloca aí na agenda, dia 19 de abril, no Clube das Pais vai rolar o Will Nuance, Paixão Brasileira, Banda Luminar e Orquestra das Pais. Não perde! O NA1 vai agora para Sanharó, no Agreste. Aqui tem caravana do GE por lá. Tiago Medeiros, boa tarde para você. Onde é que você está por aí, meu amigo? Mari, na tela aí para vocês aqui, ó, o Coquiba Carmateiros da Barriguda aqui em Sanharó, estamos no Agreste. Nosso projeto, a caravana do Globo Esporte, chegando aqui no Portão do Sertão, aqui em Sanharó, que é a terra do leite, é a terra do queijo, é a terra também da alegria. Pensa no povo alegre, festivo. Globo Esporte vai ser daqui hoje, a nossa caravana do GE, falando dos jogos do Náutico, jogos do Santa Cruz, o esporte também, que está com um técnico, entre aspas, novo. O Márcio Goiano foi efetivado, todo mundo joga amanhã e a gente vai estar falando, Dani Moraes vai estar comigo aqui, falar de Copa do Mundo também, tá chegando 55 dias para a Copa do Mundo. Eu disse que Sanharó é a terra do queijo, eu que não sou besta, né, vou comer um aqui também. Eu sou produtor. Produtor? De leite. Obrigado, viu? Queijinho aqui, Mário, antes de me despedir, você não me acompanha, mas a caravana do GE tá sempre com você, mostrando que você ó, tem um fã-clube. Mostra aqui, Marquinho, rapidinho. Você hoje, vira aí agora. Lembra, Maristela? Aqui, linda sempre. Daqui a pouco tem Globo Esporte e caravana do GE ao vivo de Sanharó. Um cheiro pro pessoal de Sanharó. Bom demais, Tiago. Quero muito, viu? Ir junto com você nessa caravana, mas daqui eu vou ficar bem ligada, tá? Em todas as informações que você vai trazer logo mais no Globo Esporte. E chegou a hora de conferir os destaques do Jornal Hoje. Oi, Kovalik. Olá, uma boa sexta-feira para você, um bom fim de semana. Você vai ver o Jornal Hoje. Os contribuintes não querem deixar a declaração de imposto de renda para a última hora este ano. Cerca de 13 milhões de declarações já foram entregues. E como fazer a declaração pré-preenchida sem risco de problemas com a Receita? Seu bichinho vai ao pet shop e você fica sem saber o que acontece lá dentro? Uma lei em Porto Alegre mudou isso. Os estabelecimentos agora são obrigados a filmar os banhos e tosas. E a notícia internacional do dia, com reflexos no mundo inteiro. O Irã reabre o Estreito de Hormuz. Inicialmente será por um período de 10 dias, enquanto durar o cessar-fogo de Israel no Líbano. Isso fez o preço do petróleo despencar. A gente atualiza todos os números e a situação no Oriente Médio daqui a pouco no JH. Então espero você. Até lá.
A seguir, a gente vai conhecer mais um participante do concurso Comida de Boteco. O N1 volta já, agora 12h50. Beba com moderação. Comida de boteco, porque boteco é do Brasil. Oferecimento Eisenbahn. O seu boteco merece uma Eisen. N1 de volta com dica para quem já está pensando no Dia das Mães. Tem a oportunidade de garantir um presente bacana com preço bom. E ainda ajudar crianças em situação de vulnerabilidade. Daniele Fonseca vai mostrar para a gente as opções do Bazar do Lar de Clara, que acontece no Shopping Guararapes, em Jaboatão. Mostra tudo para a gente, Daniele, por favor. Maristela, olha, tem peças aqui a partir de R$10. Roupas, calçados, acessórios. Então é uma oportunidade aí para o Dia das Mães, né? E também para quem quer dar uma renovada, ter aquele consumo consciente, né, de roupas, o reaproveitamento dessas peças. Encontrei aqui com Dona Rose. Tudo bem, Dona Rose? Tá escolhendo para quem? Boa tarde. Boa tarde. Para cá. Estou escolhendo para minha neta, a Heloísa. Ela tem que idade? Ela tem 5 anos. Ah, olha aí, encontrou já algumas coisas legais, né? Fique aí atenta, olha aí, fazendo a garimpagem, como a gente costuma chamar, né, em bazar. Estou aqui agora com Célia Costa, ela é representante lá do Lar de Clara. Qual é o trabalho de vocês com as mais de 400 crianças? Célia, boa tarde. Boa tarde. Lá nós funcionamos como escola, né? As crianças, elas entram pela manhã, tem o café da manhã, tem o almoço e tem o lanche reforçado antes de irem embora. E esse dinheiro arrecadado com a venda desses produtos aqui vai ajudar em quê? Toda essa renda irá ajudar na manutenção do Lar de Clara. Você estava me falando que além da possibilidade da pessoa vir comprar, também pode trazer alguma doação que tenha em casa. Qual é a recomendação que faz sobre essas peças, esses produtos? Muito importante. Se você tiver alguma doação em bom estado, você pode entrar em contato conosco ou trazer aqui no próprio Shopping Guararapes ou até em alguma de nossas unidades, que fica em Piedade ou Pontezinha. Célia, outra situação. Como é que a pessoa faz para... Se ainda que não possa vir aqui enquanto tiver o bazar acontecendo, que é até amanhã, para fazer a doação? A pessoa pode vir aqui, né? E caso ela não possa, ela pode também fazer uma visita ao Lar de Clara, né? Lá nós temos uns bazares que funcionam de 15 em 15 dias, né? Mas tem outras oportunidades onde vocês poderão também estar conosco em outros bazares. Vamos mostrar algum item aqui, Célia, para a gente? Pronto, temos sapatos, assim, muito importante. Vamos pegar, não, o sapato. O microfone eu seguro para você. Temos sapatos, né? Temos produtos novos, né? Nós recebemos também bastantes produtos novos. Então é importante que vocês saibam que além de roupas, né, que são doadas, temos também produtos novos. Ok, Célia, muito obrigada, viu? Produtos infantis também, né? Que uma cliente estava vendo ali. E o bazar, pessoal, até hoje, 10 horas da noite aqui no Shopping Guararapes. E amanhã também, entre 9 e 10 da noite. É contigo aí no estúdio, Maristela. E muita gente já aproveitando, né, Daniele? Agora é hora do concurso Comida de Boteco. A lista com 51 bares e restaurantes que estão concorrendo ao título de melhor boteco da região você encontra no G1 Pernambuco, apontando a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. Os estabelecimentos são do Recife, Olinda, Camaragibe, Jaboatão. Nesta 26ª edição, cada bar ou restaurante preparou um petisco exclusivo, que precisa ter verduras na composição ao preço único de R$40. Bora ver então qual é o petisco da Confraria do Jean, na Imbiribeira. Meu nome é Jean Carlos, sou proprietário da Confraria do Jean, que fica aqui na Imbiribeira, mas exatamente na Lagoa do Araçá. A Confraria do Jean surgiu em meados de 2018, que assim, a gente sempre se reunia às segunda-feira, nossos amigos, cada segunda-feira um local diferente. E às vezes
na casa de algum colega. Aí foi quando uma vez um amigo disse, Jean, ali ao lado da casa da tua mãe dá um barzinho massa, por que tu não faz um bar lá? E eu fiquei amadurecendo a ideia, e o nome confraria vem de reunião de amigos, né? Aí eu botei confraria do Jean, que significa reunião de amigos do Jean. E a gente trabalha aqui de quarta a domingo, servindo almoço, e às vezes, depende da época, a janta também. Que trabalha minha mãe, minha tia, eu, meu sobrinho também ajuda a gente, minha irmã ajudou bastante também, minha esposa e os 2 filhos dela também ajudam bastante quando podem. Cada dia é um desafio a mais, é você lidar com o público, você gerir uma equipe, você comprar, você vender, você cozinhar. Isso aí é um desafio dia a dia, né? Todo mundo em casa cozinha, né? E eu fui o último a aprender e hoje é o único que está contando com bar. Hoje eu não me vejo fora de um bar. Hoje isso aqui é a minha vida, é o que eu sei fazer. Quando eu passo alguns dias tipo, folgando, passeando, eu tô lá me divertindo mais com a cabeça aqui no bar. O nosso prato é o meca retado. A gente escolheu esse prato porque, como é nosso primeiro ano no concurso, a gente queria trabalhar com um item que já tem no nosso cardápio, né, que um item que remete o nosso ambiente, que é natureza, que é rio, e a gente não queria fugir da nossa cultura, né, Nordeste. A gente agregou o peixe com cuscuz, com queijo coalho, né, a rúcula, que é uma das exigências, que é a verdura do prato, e acrescentou o tomate cereja confitado, para dar aquele gostinho diferenciado. A questão de vencer vai ser consequência do trabalho, né? Porque eu acho que primeiramente colocar Deus na frente, né? A gente tem uma equipe muito focada e, tipo, se ficar em primeiro, segundo, terceiro, independente da colocação, só de a gente estar participando aqui, a gente já é vencedor. Né? A gente tá podendo estar participando, conhecendo pessoas novas, interagindo e aprendendo bastante, isso aí já é uma vitória. Delícia, hein? Agradeço demais a sua companhia e participação no NE1, que volta amanhã. E você, claro, pode rever e compartilhar as nossas reportagens a qualquer hora no Globoplay. Uma ótima tarde para você, bom fim de semana. Fique agora com o Globo Esporte.